Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Carol do Pura Vida Ateliê e hoje estou aqui para ensinar vocês a fazer uma peça que eu acho que é super prática, é uma peça muito legal. Ela assusta um pouco no começo porque ela é grande, mas eu tentei fazer uma explicação bem fácil, bem tranquila aqui para vocês e eu tenho certeza que vocês vão adorar essa aula. Então hoje a gente vai aprender a fazer uma mala pequena de mão, bolsa de viagens rápidas, enfim, tem vários nomes que a gente pode dar para essa peça, é uma peça muito, muito legal, gente. Eu adorei aqui, eu fiz a minha com esse nylon, achei que ela ficou bem no estilo esporte, uma bolsa bem assim de viagem, era bem o que eu queria. Por dentro eu utilizei uma estampa bem bonita, já vou mostrar para vocês. Aqui no lado de fora, como vocês podem ver, eu fiz ela com a alça de mão mesmo, tá? Mas você pode adaptar e pode colocar aqui nas laterais aquela alcinha para você poder pendurar a sua alça longa com o mosquetão. Pode fazer aqui em cima também no zíper se você quiser, dá para customizar. Aqui na nossa mala eu tentei simplificar ao máximo. Quando a gente compra o nylon, ele vem num pedaço de meio, geralmente um pedaço de 50 centímetros, né? A largura dele eu não lembro agora exatamente. Então eu calculei que essa bolsa caiba exatamente nesse pedaço de tecido, tá? Mas se você tiver outros pedaços de tecido e quiser customizar a sua mala, você pode também colocar aqui. Por exemplo, pode colocar outro tipo de bolsa aqui na lateral, pode botar uma divisória, um bolso com zíper. Na minha aqui eu coloquei esse bolsinho aqui na frente, um bolsinho de acesso rápido, e aqui atrás ela também tem um bolsinho de acesso rápido igual. Mas você, como eu falei, você pode colocar, né, customizar com outros bolsos, colocar nas laterais, colocar com zíper, enfim, pode fazer o que sua criatividade mandar. E aqui dentro, ela ficou bem espaçosa, ela ficou bem legal. Aqui dentro, ela ficou bem espaçosa também, ó. Ela tem aqui o fundo de EVA para deixar ela com um pouco mais de estabilidade. E aqui do ladinho eu coloquei, deixa eu arrumar aqui. Ela tem um bolso de telinha. É um bolso de telinha que vai até embaixo aqui na peça, vai por toda a lateral, acho que eu consegui mostrar agora. E esse bolso aqui é muito legal para você separar uma lingerie, para você separar biquíni, separar pijamas, enfim. E aqui eu vou mostrar para vocês como que ela fica no corpo, ó. Ela não é uma mala muito grande, essa alça fica ótima para carregar no ombro também e para carregar como bolsa de mão, né, como mala de mão. Era a minha intenção mesmo, eu não queria com alça longa, eu não utilizo alça longa, todas as outras bolsas que eu tive eu não utilizei a alça longa. Então por isso que eu mantive ela sem essa alça. Aqui ela tem os bolsinhos de fácil acesso, cabe celular, cabe chave. Você pode customizar também e colocar um zíper se você acha que precisa ser mais seguro. E para você que amou essa estampa aqui, essa estampa floral maravilhosa, super alegre, essa estampa é da coleção Folk Garden da Eve Eva Tecidos. A coleção Folk Garden tem outros tipos de floral também, tem um floral com fundo claro, são estampas lindas, 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 eu tenho certeza que vocês vão amar. Aqui a gente consegue ver mais de perto os detalhes dela, olha como ela fica alegre dentro da nossa bolsa. E para você que amou essa estampa, você pode correr lá no site da Eva e Eva agora, coleção Folk Garden, e utilizar o nosso cupom Eva Pura Vida para garantir o seu desconto. Além dessa estampa, tem várias outras estampas lindas de várias outras coleções, coleção de olho grego, de mandalas, outros tipos de florais, enfim, tem um monte de coisa linda para você ver. Então corre no site da Eva e Eva e use o nosso cupom Eva Pura Vida para garantir o seu desconto. Se você ainda não é inscrito do nosso canal, por favor inscreva-se do nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário para ajudar que o nosso conteúdo seja entregue para ainda mais pessoas. Meninas, eu vou explicar um pouco do conceito do que eu quero para essa mala de mão para vocês entenderem a utilização dos materiais. Eu vou fazer uma mala de mão, uma mala leve, uma mala macia. Não é para ser uma mala super estruturada, que a gente carrega aquele monte de coisa que precisa de uma super estrutura. Não, é para ser uma bolsa leve, uma bolsa tranquila, uma bolsa de academia, de viagens rápidas, tá? Eu vou utilizar aqui o nylon puffer. Como ele é um nylon que já tem uma certa estrutura, aqui dentro ele já tem uma manta, o meu inclusive é forrado dos dois lados, eu não vou utilizar nada, nenhum estruturador, eu não vou colocar manta, não vou colocar nada. Se você utilizar tricoline do lado de fora da sua peça, você estrutura na manta R2, para ficar a sua bolsa com mais formato, uma bolsa, né, um pouco mais estruturada, assim, para ela ficar mais no formato. Como eu estou utilizando aqui o nylon puffer, não vou colocar nenhuma manta, mas vou colocar forro. Embora esse meu aqui já seja forrado dos dois lados, eu quero colocar bolsa interna, fazer algumas coisas, então eu vou utilizar ele com forro, tá? E outra coisa para quem ainda não trabalhou com nylon ou não conhece muito bem esse material. Você vai receber uma peça
provavelmente horizontal, né, eles vêm mais ou menos em pedaços de 50 centímetros por 1 e não lembro qual é agora a extensão dele, se é 1,20, 1,40. Então você vai pegar esse nylon e vai riscar ele todinho na sua peça. Depois que você riscou ele todinho, você vai costurar em cima das linhas ou um pouquinho para dentro da linha, para também não, na hora de recortar, não precisar recortar maior. E você vai desenhar todas as suas peças com a costura da máquina. Por quê? Porque esse material ele vem com manta aqui dentro, então se você só recortar, ele vai acabar saindo esse enchimento, tá? Eu calculei que essa bolsa ela caiba exatamente naquele pedaço de meio metro que vem quando a gente compra o nylon puffer, tá? Eu não lembro agora qual é a largura do tecido, mas vem 50 centímetros, certo? Então essa bolsa cabe direitinho nesse pedaço, nem a mais nem a menos. Então, para montar a nossa mala, lembrando que quem utilizar tricoline estrutura na manta R2, ok? Então, para fazer a nossa mala de mão, nós vamos recortar a medida de 48 por 34, duas vezes no tecido principal, e a mesma medida de 48 por 34 você vai cortar duas vezes no tecido de forro. Eu estou utilizando aqui um tricoline 100% algodão. Para fazer o fechamento da nossa mala, a parte de cima, nós vamos utilizar a medida de 46 centímetros de zíper. Eu aqui estou utilizando um zíper tratorado, mas é um zíper de jaqueta, um zíper destacável. Ele é um zíper maior, então depois que eu fizer os acabamentos nele, eu vou refilar com 46 centímetros. E para fazer os acabamentos do nosso zíper, nós vamos utilizar duas vezes a medida de 10 por 4 centímetros. Na parte externa da nossa bolsa, na frente dela, eu vou colocar dois bolsinhos, um de cada lado. Então eu cortei a medida de duas vezes no tecido principal, duas vezes no tecido de forro. Para fazer o fundo da nossa bolsa, nós vamos utilizar a medida de 40 por 20 centímetros, uma vez no tecido principal, duas vezes no tecido de forro. Novamente, aqui eu vou usar dois tipos de forro para vocês poderem visualizar melhor. Para deixar o fundo da bolsa mais estruturado, eu vou utilizar a medida de 48 por 20 no EVA. Pode ser o EVA de 4 milímetros, que fica mais robusto, fica um pouco melhor. Ele ainda está do tamanho do fundo aqui, mas depois eu vou refilar ele, porque acho que a gente vai tirar mais ou menos 1 centímetro de cada ladinho para ele encaixar. Dentro da nossa bolsa eu vou colocar uma divisória, vai ser uma divisória grande, mas você pode fazer um bolso menor, você pode fazer dois bolsos, enfim, como você achar melhor. Eu vou colocar uma divisória interna com telinha, e eu cortei aqui a medida de 49 por 30 na tela vôlei. A gente vai utilizar também a medida de 49 por 4 centímetros. Essa medida aqui você vai dobrar igual viés em 4 partes. Para o acabamento na parte de cima do nosso zíper, nós vamos utilizar a medida de 49 por 6 centímetros, duas vezes no tecido de forro. Eu vou colocar esse tecido aqui pelo lado de dentro do zíper. Vamos utilizar também a medida de 46 centímetros de zíper. Para fazer os acabamentos na lateral do nosso zíper, eu vou utilizar a medida de 10 por 4 centímetros. Esse aqui é o molde que vocês irão receber. Eu estou gravando a aula antes de digitalizar o molde, por isso que vocês estão vendo essa folha de papel. Então, o molde que vocês vão receber será dessa forma, ele vai vir só de um lado. Aí você tem a opção de cortar na dobra do tecido ou imprimir em duas partes e já deixar ele assim, completo, tá? Aqui eu vou colocar todo o descritivo do que vocês precisam para poder produzir a peça de vocês. Então, o molde vocês vão cortar duas vezes no tecido principal e duas vezes no tecido de forro. Essas aqui são as laterais da nossa mala. Como essa mala vai ser uma mala de mão, eu não vou colocar alça longa. Eu não tenho o hábito de usar com alça longa, por isso que eu não vou colocar dessa vez. Mas você pode colocar aqui um ganchinho para você prender a alça longa ou aqui em cima no zíper, tá? Pode customizar. Então vão ser dois pedaços de 1,30 m para cada alça, 2,60 m de alça pronta. Eu estou utilizando a alça pronta de poliéster de 3 centímetros. E para finalizar, nós vamos utilizar viés. A gente vai começar a montar a nossa bolsa e eu vou começar aqui pelos bolsinhos, que é a primeira parte que a gente vai aplicar do lado de fora do corpo da nossa bolsa, tá? Da nossa mala de mão. Às vezes eu chamo de bolsa, às vezes eu chamo de mala de mão, tá, gente? Às vezes eu me confundo um pouco também. Então, aqui a gente tá as duas partes para o bolso. Eu vou pegar agora o meu nylon, deixa eu separar aqui, e vou colocar aqui o direito do meu forro com o direito do nylon. Eu vou alinhar aqui em cima. E então,
nós vamos fazer uma costura aqui em cima para prender esse bolso no forro. Agora que a gente já fez a costura aqui em cima, nós vamos virar esse forro para o lado de trás. Então, vai jogar aqui para trás, vai alinhar aqui em cima. Agora que a gente alinhou aqui o bolso, colocou para trás aqui o forro dele, nós vamos fazer um pesponto aqui em cima para dar o acabamento. Se quiser, já aproveita e faz uma costura de segurança aqui embaixo para prender esse forro do seu bolso com a parte da frente, tá? Já fiz o pesponto aqui em cima do meu bolso, fiz uma costura de segurança aqui embaixo para prender, e agora a gente vai repetir esse processo no outro bolsinho. Agora que estamos com os dois bolsos prontos, a gente vai aplicar eles na frente da bolsa. Peguei uma das partes da frente da nossa bolsa, da nossa mala, e agora a gente vai encontrar aqui, vai fazer os piques no meio. Já aproveita e faz dos dois lados. Agora que a gente encontrou aqui as duas metades, a gente vai encaixar o bolso. Pega aqui o primeiro bolso, faz a mesma coisa, marca o meio. Agora que a gente marcou aqui o meio do nosso bolso, a gente vai encontrar aqui com o meio da bolsa. Prendi aqui o meu bolso, coloquei grampinhos embaixo, e aqui em cima eu prendi com fita crepe para não perfurar aqui, não fazer nenhuma fissura nesse nylon. Então agora que a gente colocou aqui, estabeleceu onde vai ser o bolso, nós vamos fazer uma costura aqui desse lado e nesse outro lado para poder prender o bolso. Coloquei aqui o primeiro bolso, ele é bem espaçoso. Eu até não comentei antes, mas se quiser já pode fechar aqui embaixo, senão ele vai fechar depois automaticamente na colocação do fundo. Então agora que a gente colocou aqui o nosso bolso, a gente vai colocar a alça de mão. Peguei aqui 1,30 m de alça pronta, alça chique, e agora a gente vai alinhar. Primeira coisa que vocês vão fazer é colocar aqui o meio da sua alça, pode marcar aqui o meio, alinha o meio da sua alça com a costura aqui do bolso. Então vai prender aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é marcar as alças 10 centímetros abaixo do começo da bolsa. Então, você vai alinhar a beirada da sua régua com a beirada aqui do tecido e vai fazer aqui marcação. Agora que a gente fez essa marcação, você pode fazer uma marcação de mais ou menos uns 4 centímetros abaixo dessa linha. Você coloca aqui a marcação, aqui ela, 4 centímetros para baixo. Agora que a gente já fez essas marcações, nós vamos costurar a alça. Não soube muito bem como explicar a costura da alça, então eu desenhei, gente. Aquela costura básica de alça, mas fugiu o termo. Então, a gente vai fazer aqui a costura, uma de cada lado, até a linha aqui. Essa linha, essas duas linhas que a gente fez aqui, é para sinalizar esse X aqui. Então, vai fazer aqui a costura, vai fazer o X aqui como você acha melhor, e vai descer a outra costura aqui pela lateral. Vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Então, essas linhas brancas são as guias aqui para você fazer essa costura. Coloquei aqui a alça, já apliquei. Acho que vocês conseguem ver aqui como é que ficou o desenhozinho ali, o X. E agora que a gente fez isso na nossa primeira parte, a gente vai repetir esse processo na outra parte, né, do corpo da nossa bolsa. Meninas, e eu já vou aproveitar e já vou aplicar aqui a minha etiqueta. Eu vou utilizar essa etiqueta aqui, que é uma etiqueta mais rústica, uma etiqueta de costurar, que vai ficar bem maravilhosa, ó, como ela fica bonita, faz um contraste bem legal aqui na nossa bolsa. Eu amei essa etiqueta é da nossa parceira, da Criando Artes com Você. Já segue eles lá no Instagram, que eles têm vários modelinhos lindos de etiqueta. Além dessa etiqueta aqui de costurar, tem as etiquetas tradicionais de sintético também, tem de várias cores, tem várias opções. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Aproveita, já corre lá no Instagram deles e já segue eles. Seguidoras do Pura Vida têm 10% de desconto na primeira compra. Agora que a etiqueta já foi aplicada, eu vou fazer todo esse processo da colocação do bolso e das alças no outro lado da nossa bolsa. Agora a gente vai iniciar a montagem do bolso interno da nossa mala.
Eu já peguei aqui o meu zíper, eu estou utilizando um zíper tratorado preto, e eu já refilei ele com 46 centímetros. Eu já cortei aqui nas beiradas, tirei, como ele era um zíper de jaqueta destacável, ele tinha aqui embaixo aquela parte que prende o zíper para ele não escapar. E aqui em cima ele também tinha uma outra partezinha destacável. Então eu já eliminei esses lados e deixei ele no tamanho que precisa ser. Agora, a gente vai pegar aqueles dois acabamentos que a gente cortou e vai colocar no o zíper nesse acabamento. A gente vai dobrar aqui ao meio para marcar o acabamento. E vai encaixar o zíper exatamente nessa marcação que a gente fez no meio. Vai dobrar aqui e vai fazer um sanduíche. Prendi com grampinhos aqui o acabamento, já coloquei um de cada lado. E agora a gente vai levar na máquina e vai fazer uma costura aqui na beiradinha para poder prender esse acabamento no zíper. Gente, eu estou utilizando aqui um zíper tratorado, então é um pouco mais complicado de passar com a agulha por cima dele. Então, se você não se sentir segura de passar, no caso, acelerando com a máquina por cima dele, quando chegar exatamente aqui na cremalheira dele, nos dentinhos, você vem com o volante da máquina. Pega lá do ladinho, naquele redondo que a gente gira para levantar e baixar a agulha da máquina, sabe? O volante. E vai passando devagarinho ali com o volante, se a sua máquina não tiver aquele botão que você vai empurrando e vai dando um ponto. A minha tem o botãozinho que eu aperto e ela vai dando de ponto em ponto, bem devagarzinho. Senão você pode fazer pelo volante da máquina, tá? Coloquei os dois acabamentos, um em cada ponta do zíper. E agora a gente vai pegar esse acabamento e vai jogar ele lá para trás, ó. Vai empurrar ele para o outro lado. Vai vincar ele aqui em cima. Vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Agora que a gente já virou os dois acabamentos para o outro lado, já alinhou com o grampinho, a gente vai fazer uma costura de pesponto aqui do outro lado para rebater e assentar esse acabamento. Os dois acabamentos estão feitos, eu já aproveitei e já refilei aqui as laterais do tecido para deixar no tamanho do nosso zíper. Agora a gente vai pegar aqui o zíper que a gente colocou no acabamento. Eu utilizo o zíper da direita para a esquerda. Ou seja, o meu zíper ele tem que fechar aqui. Desculpa, tá virado. Então ele é assim. Eu gosto que o zíper abra para a direita, feche para a esquerda. Então esse aqui vai ser a posição do meu zíper. Porque agora a gente vai colocar, esse zíper é para a divisória que vai ter internamente na nossa bolsa. E aqui em cima ele vai ser com tecido. Então ele tem que ficar nessa posição. Agora a gente vai alinhar direito do tecido de forro com o direito do zíper. Vai colocar aqui em cima. Agora que a gente alinhou o nosso zíper com o tecido de forro, a gente vai fazer uma costura aqui o mais próximo possível dos dentinhos desse zíper com o calcador de zíper, tá? Não esquece de colocar o seu cursor mais aqui no meio. Já vou até deixar o meu aqui, para você poder costurar melhor. Então vem costurando, quando chegar próximo do cursor, você deixa a agulha presa, levanta o calcador da máquina, passa o zíper para o outro lado e continua a sua costura. Não faz a costura ao redor do cursor do zíper para não ficar abaloado. Costurei aqui a primeira parte do forro no zíper. Agora a gente vai virar aqui do outro lado. Vai pegar o outro pedaço de forro, eu estou utilizando um forro de outra cor aqui, e vai colocar aqui em cima e fazer a mesma coisa. Você vai alinhar a borda dos tecidos, vai deixar todos eles na mesma altura, vai prender com grampinhos e vai passar uma costura. Agora que a gente colocou os dois lados do nosso zíper, a gente vai abrir aqui o forro e vai juntar os dois forros. Vai colocar o zíper para baixo e vai juntar os dois forros aqui. Eu vou levar o meu ao ferro para ficar mais fácil de alinhar esse tecido. Agora com o tecido alinhado, a gente vai passar uma costura aqui, um pesponto para rebater e unir esses dois tecidos de forro. Se quiser pode passar uma costura aqui em cima de segurança que também facilita. Já fiz o pesponto aqui para rebater a costura. Passei aqui em cima também uma costura. Agora a gente vai pegar aquele outro tecido
de 49 centímetros por 4 centímetros, que a gente dobrou em formato de viés. Então agora a gente vai alinhar. Aqui tá o tecidinho dobrado em 4 partes, certo? Então você vai abrir aqui nas primeiras 2 partes e vai alinhar essa lateral do seu tecido com a lateral do zíper. Você vai colocar aqui em todo o comprimento e vai alinhar com grampinhos. Apliquei o viés aqui embaixo do nosso zíper. Tá aqui a abertura que a gente deixou. Eu gosto muito desse tipo de acabamento, fica bem bonito, faz um detalhe bacana dentro da peça. Principalmente quando a gente vai colocar telinha, eu gosto de colocar tecido em cima para dar um pouco mais de resistência. Agora a gente vai pegar a tela. Eu estou utilizando aqui a tela vôlei. E a gente vai fazer o seguinte: vai abrir esse acabamento, vai abrir aqui ele, vai separar ele novamente, ele está costurado somente na parte de baixo aqui com o zíper. E a gente vai pegar a nossa tela e vai encaixar no meio desses 2 tecidos, vai fazer um sanduíche. Então vai dobrar aqui com cuidado, pode colocar fita crepe, que é melhor, ou grampinhos, ou alfinete, como você achar melhor. Alinhei aqui com alfinetes o meu acabamento com a telinha. Então agora nós vamos fazer 2 costuras para poder prender aqui esse acabamento. Eu gosto de passar uma costura aqui mais próximo aos dentinhos do zíper, ainda em cima do acabamento, e uma costura mais aqui na borda de baixo do nosso acabamento. Mas fica a seu critério se quiser passar só um. Mas lembre-se que isso é uma telinha, então é melhor garantir passar 2 costuras, tá? Para deixar mais firme, melhor, pra garantir que a telinha, né, vai ficar firme por mais tempo. Prendi aqui a telinha com 2 costuras no nosso acabamento, ficou bem bonito aqui o acabamento. Agora a gente vai pegar um daqueles pedaços que a gente cortou para o forro da nossa bolsa. Aqui está uma das partes do forro da nossa bolsa. E agora nós vamos posicionar aqui em cima esse tecido que a gente colocou com a divisória. Eu vou alinhar aqui em cima primeiro os 2 tecidos. E eu havia já cortado um pouquinho maior mesmo a telinha, então eu já sabia que ia acontecer essa diferença. Eu vou prender aqui com grampos. Agora que a gente alinhou os tecidos, eu alinhei bem certinho aqui a beirada dos 2 tecidos, tanto da parte do zíper quanto do nosso forro. A gente vai fazer uma costura ao redor de toda a peça, para poder prender a telinha nessa divisória que a gente fez. Depois que você fizer a costura ao redor, pode refilar o excesso da telinha e o excesso que ficou ali em cima, tá? A telinha foi colocada, eu já refilei aqui o excesso do material, e agora a gente vai dar continuidade na nossa bolsa. E a aula da nossa bolsa para viagem está quase chegando ao fim. Se você ainda não é inscrito do nosso canal, por favor, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário para ajudar que o nosso conteúdo seja entregue para ainda mais pessoas. Agora a gente vai pegar o outro zíper. Eu já coloquei aqui, já passei o cursor, já deixei aqui no centro. E já refilei ele com 46 centímetros também. Esse zíper também vai refilar em 46 centímetros. Agora a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez naquele outro zíper. A gente vai pegar aqui os tecidinhos de acabamento, vai achar aqui o meio, vai encontrar nas pontas do zíper, costurar. Abre os tecidos, costura do outro lado, faz o pesponto e refila. É o mesmo processo que a gente fez naquele zíper do interior, tá? Já fiz aqui os acabamentos no meu zíper dos 2 lados. Como eu tô fazendo ela em nylon puffer, esse acabamento aqui eu vou fazer em tricoline, porque o nylon aqui não ia ficar bacana, não, enfim, não era bem o que eu queria. Tô colocando um tricoline aqui, discretinho, preto, para poder fazer o acabamento, tá? Agora a gente vai pegar a parte da frente da nossa bolsa. Então agora a gente vai pegar aqui o nosso zíper, vai encontrar aqui as 2 costuras, vai deixá-las na mesma altura e vai encontrar o meio do nosso zíper. Eu vou marcar o meu aqui com giz. Para que a gente marcou o meio do nosso zíper,
eu vou posicionar o meu zíper. Eu vou alinhar aqui o direito do meu zíper com o direito do tecido principal. A gente vai alinhar os piques. Pode colocar grampinhos aqui para prender. Agora que eu alinhei aqui o meio da nossa peça com o meio do nosso zíper, a gente vai passar aqui uma costura bem próxima aos dentinhos do zíper para poder prender o zíper no tecido principal. O zíper foi colocado, já está preso aqui na parte principal da nossa bolsa, da nossa mala. Agora a gente vai pegar o tecido de forro. Vai pegar o seu tecido de forro, vai colocar direito do tecido com o direito do tecido principal e vai alinhar as bordas aqui em cima. Pode prender aqui com grampinhos e alinha bem essas bordas. Agora que a gente alinhou aqui as bordas do tecido com as bordas do zíper, a gente vai passar uma costura o mais próximo dos dentinhos do zíper para poder prender esse sanduíche. Vai ficar o forro, o zíper e o tecido principal. Fiz a costura aqui do forro, agora a gente vai abrir aqui o forro, vai ajustar aqui na parte de trás e vai fazer um pesponto aqui de acabamento entre o tecido e o zíper. Com o pesponto já feito, aqui o forro já está colocado na parte da frente da nossa bolsa, a gente vai repetir o processo com a parte de trás. Agora a gente vai colocar a parte de trás da nossa bolsa e vai aplicar o forro também. Meninas, e só mais uma dica, principalmente para quem está começando, que a gente demora às vezes a prestar atenção nas coisas, né? Mas sempre ver para os dois cursores ficarem para o mesmo lado, tá? Ó, aqui está o cursor de cima e aqui está o cursor de dentro, da direita para a esquerda, né? Abre na direita, fecha na esquerda. Coloquei aqui os dois lados do nylon, já coloquei o forro também. Esse aqui é a parte interna, onde a gente vai fazer aqui a divisória aqui da nossa mala. Ficou bem bonito, fica bem legal aqui a telinha. Então agora a gente vai fazer o fundo da nossa mala. Agora a gente vai montar o fundo aqui da nossa bolsa. Para não deixar ela com o fundo muito macio, porque daí você coloca alguma coisa e o fundo cai, sabe? Não era bem essa a minha ideia. Eu quero uma bolsa macia, mas ela também precisa ser uma bolsa, né? Uma mala de mão. Então, eu pedi para vocês cortarem 2 tecidos de forro, certo? Esse aqui é o forro de verdade, digamos assim. Esse aqui eu não vou utilizar agora. Mas, eu cortei esse outro aqui, que é um tricoline azul normal, mas poderia ser também um TNT, tá? Eu não tinha um TNT aqui, é por isso que eu cortei uma outra camada de tecido. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse tecido de forro, vai sobrepor aqui no nosso fundo, desculpa. Eu cortei ele até um pouquinho aqui maior, para depois refilar. Eu prefiro refilar com dessas situações aqui. A gente vai alinhar, vai prender aqui com os grampinhos. A gente vai fazer uma costura aqui na beirada, nos 3 lados do nosso fundo. Essa lateral aqui a gente não vai fechar. A gente vai fazer uma costura aqui em U e vai deixar essa abertura aqui. Já fiz aqui a costura do lado externo com aquele forro, ficou aqui a abertura. Agora a gente vai pegar o EVA. O EVA estava no tamanho do fundo, certo? Então agora vai ter que cortar mais ou menos 1 centímetro aqui. Tira 1 centímetro mais ou menos de cada lado, ou 1,5 centímetros, como achar melhor, para que ele encaixe certinho aqui dentro do forro. Aí a gente vai guardar ele aqui dentro dessa casinha que a gente fez. Meninas, eu tentei adaptar essa situação, porque nem sempre a gente tem cola, nem sempre a gente está disponível para poder fazer essa função com cola e tal. E às vezes deixa de fazer uma peça que é uma peça simples, uma peça, né, útil, assim, só porque não tem um recurso apropriado, como a cola ou alguma coisa assim. Então a gente precisa se adaptar com as coisas que a gente tem. E dessa forma vai ficar bacana, o fundo vai ficar aqui fechadinho. É uma bolsa leve, é uma bolsa prática, do dia a dia, então não precisa se preocupar. Então eu estou fazendo a adaptação aqui desse fundo de bolsa, para quem não quer trabalhar com cola, para quem nem sempre tem a cola aí disponível, enfim, né, tem tantas variáveis. Essa aqui é uma forma prática da gente poder fazer o fundo da nossa bolsa, já que é uma bolsa para usar no dia a dia, uma bolsa mais simples, né, uma bolsa só para a gente carregar algumas coisinhas a mais. Essa solução aqui é perfeita. Agora que a gente já colocou aqui dentro o nosso EVA, a gente vai fazer uma costura aqui na pontinha para poder fechar esse fundo. Agora o fundo da nossa bolsa
Tá prontinho aqui, fica bem estruturado, fica bem legal. É muito bom de usar o EVA, porque além dele ser levinho, ele dá formato. Agora a gente vai pegar o corpo aqui da nossa bolsa e vai encaixar o fundo que a gente acabou de fazer. A gente vai colocar direito do tecido principal com direito do tecido principal. Vai encaixar aqui os ladinhos, vai prender com um grampo. Agora que a gente alinhou aqui o fundo da nossa bolsa, alinha bem a borda dos tecidos aqui para prender com os grampinhos. Vai ficar bem legal aqui o fundo. Você vai passar uma costura aqui para poder prender o forro no tecido principal. Depois vai repetir o processo aqui desse outro lado com o outro lado da sua bolsa. Prendi aqui o fundo da nossa bolsa. A parte externa dela já está pronta. E agora a gente vai fazer o outro lado. Agora, a gente prendeu aqui os dois lados do nosso fundo. Aqui o fundo do forro, no caso. A gente vai fazer o seguinte. Enrola aqui a bolsa com cuidado. E vai passar esse forro aqui para o outro lado dela. Joga a bolsa para dentro. Ela é um pouquinho volumosa, mas dá certo, não precisa se preocupar. Agora que a gente alinhou todo o forro aqui com a parte externa da nossa bolsa, vamos passar uma costurinha de segurança em todo o redor. Como depois a gente vai fechar aqui com viés, facilita bastante se o forro já estiver preso. Então passa uma costura de segurança ao redor de todo o tecido. Já pode cortar aqui o excesso do acabamento do zíper e repete o processo aqui do outro lado. Fiz a costura de segurança aqui nas duas laterais, já prendi o meu forro no tecido principal. Já fiz aqui a costura de segurança no forro com o tecido principal, já tá tudo certinho, todos alinhados aqui. E agora a gente vai para a próxima parte da nossa bolsa, que é montar as laterais. Aqui estão as 4 partes para a gente fazer as laterais da nossa bolsa. Aqui é bem tranquilo. A gente vai pegar o tecido de forro e vai sobrepor nas duas laterais. Depois é só prender aqui com os grampinhos e passar uma costura de segurança ao redor das duas laterais que a gente vai aplicar o forro no principal. Agora com as duas laterais já com o forro aplicado, a gente já vai aproveitar para achar o meio dessas peças. E agora a gente vai distribuir essas laterais aqui na nossa bolsa. As costuras do fundo, aqui na lateralzinha, uma com a outra. Coloca na mesma altura e marca o meio. E agora a gente vai fazer a distribuição da lateral. O pique de baixo com o pique de baixo. E aqui em cima, no pique de cima, você vai marcar aqui a metade no seu zíper. Eu não cortei aqui ainda, tem que cortar, desculpa. Então aqui vai marcar a metade e vai alinhar com o zíper, tá? Então alinha o pique com a coluna do zíper. Distribuir aqui a lateral da nossa bolsa. É até difícil de mostrar aqui, gente, tá? Tô tentando lidar com o fundo aqui, que o fundo do EVA fica um pouquinho mais rígido. Mas eu acho que deu pra ver certinho. A lateral encaixa bem certinho, tá? E aqui os piques e vai distribuindo com calma. Distribui um pouco pra cá, distribui um pouco pra lá, vai distribuindo. Eu gosto de fazer dessa forma. Sempre dá certo e acaba encaixando, tá? Então agora que a gente fez esse encaixe aqui, a gente vai fazer uma costura ao redor pra prender. Aqui em cima, onde eu utilizo esses acabamentos, é porque imagina que ruim que vai ser passar a costura aqui e ainda depois colocar um viés com um pedaço de zíper no meio, sabe? Então eu não gosto disso. Por isso que eu sempre coloco esse acabamento aqui no zíper. E mesma coisa aqui nesse zíper do bolso interno, ó. Também, já ele começa aqui mais atrás para poder passar com a máquina aqui sem problemas. Meninas, já vou avisar agora porque eu tenho medo de esquecer depois, mas quem estiver trabalhando com o zíper tratorado já deixa a bolsa aberta, tá? Porque depois, a hora que você precisar desvirar, esse zíper às vezes é meio traiçoeiro quando a gente precisa abrir pelo outro lado. Então já deixa um pedaço dele aberto. Agora eu vou passar a costura aqui ao redor para fechar. Já coloquei aqui a lateral da minha bolsa e agora a gente vai repetir o processo aqui do outro lado. Agora que a gente já colocou aqui as duas laterais da nossa bolsa, a bolsa já ganhou formato. Aqui, ficou com fundo firmezinho, isso é muito legal.
Agora a gente vai finalizar a nossa bolsa fazendo o acabamento. Aqui nas laterais a gente vai fechar com viés para poder esconder essas costuras. Eu vou utilizar aqui o viés de boneon, vou colocar esse laranja que combina aqui com o fundo da nossa bolsa. Isso é legal porque já vai aproveitar e vai dar uma estrutura aqui na lateral. Agora já está firmezinho aqui só com a colocação do próprio tecido. E a partir do momento que a gente colocar o viés, ele vai dar um pouco mais de estrutura na nossa bolsa. Coloquei aqui o viés dos dois lados da nossa bolsa, fiz o acabamento, escondi as costuras e agora a gente vai desvirar a nossa bolsa. Meninas, a nossa bolsa ficou pronta, ficou bem estruturada. Ela é uma bolsa macia, mas ao mesmo tempo ela é uma bolsa que não deforma tão fácil. Ela ficou aqui, ó, tá até difícil de mostrar porque ela é uma peça grande. Então tá aqui a frente da nossa bolsa, aqui tem os bolsinhos que a gente colocou, um em cada lateral. Ela fica aqui bem redondinha aqui ao lado. E fica com o fundo estruturadinho também, porque a gente colocou EVA e ele fica mais firme. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei simplificar o máximo possível a produção dessa bolsa, para não ser uma bolsa trabalhosa, para vocês terem prazer em fazer, porque eu... E a aula da nossa mala de mão, da nossa bolsa de viagens rápidas chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Meninas, esse projeto aqui eu já queria ter feito há um tempão, então eu fiz aqui para uso bem pessoal mesmo e eu amei o resultado. Eu fiz aqui pensando na minha necessidade, né? Queria uma bolsa para viagens rápidas, queria uma bolsa assim para poder levar na academia, para poder levar a muda de roupa, essas coisas. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu facilitei ao máximo a confecção dela para que seja uma peça agradável, para que seja uma peça legal e a gente goste de produzir. Então, por favor, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário para que o nosso conteúdo chegue para ainda mais pessoas, tá bom? Um beijão e até a próxima!